Do que a gente lembra quando ouve falar em ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns até se lembram que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas em geral, muitos brasileiros não conhecem nada além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, até chamando de dita branda. E tem coisa ainda pior. Tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo. Mas quantas histórias ainda falta contar? As primeiras favelas surgiram na cidade do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX, logo após a abolição da escravidão. Elas apareceram como solução para a falta de políticas de moradia para a população mais pobre, em sua maioria negra. E já naquele momento, os jornais falavam das favelas como locais de insegurança e falta de higiene. Essas imagens justificavam batidas policiais, incêndios criminosos e remoções forçadas dos moradores. Em 1962, Carlos Lacerda, governador da Guanabara, resolveu tentar erradicar todas as favelas da cidade. Lacerda era também um dos principais apoiadores do golpe de 64. Não à toa, quando chegaram ao poder, os militares fortaleceram a política de remoções forçadas que o governador já tinha começado. Em dezembro de 64, teve início a remoção da favela do Esqueleto, na zona norte do Rio. Os moradores tentaram fazer um plebiscito para saber a opinião da comunidade sobre a remoção. Só que antes do plebiscito ocorrer, o presidente da Associação de Moradores, Etevaldo Justino, foi preso pelo DOPS, abrindo caminho para a retirada das famílias. Num documento, a polícia política dizia que Etevaldo fazia ativismo subversivo entre os favelados. A prisão de Etevaldo deixava claro que dali para frente a resistência dos moradores seria ainda mais difícil. Depois de 68, as remoções se tornaram mais intensas. O Rio tinha um novo governador que não defendia as remoções como Lacerda. Então, a ditadura criou um órgão que tinha o objetivo de liderar o projeto de erradicação das favelas. O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal, através da Xan, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. Logo depois veio o AI-5, que serviu para sufocar de vez qualquer tentativa de mobilização. O caso que ficou mais conhecido foi a favela da Praia do Pinto, que ficava na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. As lideranças da Associação de Moradores foram presas e no Dia das Mães de 1969, um incêndio atingiu a favela. Como resultado da política de remoções forçadas, de 120 a 200 mil moradores de favelas foram retirados à força de suas casas e levados para locais muito distantes de onde moravam. Essas pessoas eram afastadas dos amigos, da família, do trabalho, enquanto os espaços antes ocupados pela população mais pobre ia para a especulação imobiliária. Na prática, houve uma verdadeira limpeza social e racial. Mas não era só no momento da remoção que a ditadura reprimia a organização política dos moradores de favelas. O regime interveio nas associações de moradores de favelas, assim como fez com os sindicatos. Outro ponto importante da operação é a escolha de líderes, que, assistidos pela polícia militar,
organizarão a comunidade para que se desenvolva sem dificuldades. E quando não era possível controlar, simplesmente usava a violência. Ao voltar o aparato repressivo para os moradores de favelas e periferias, em sua maioria negros, a ditadura aprofundou o racismo institucional que marca a história das polícias e do sistema de justiça no Brasil. Ao mesmo tempo, o regime tentava reforçar o mito da democracia racial e dizer que não havia racismo no país. Unida na mesma língua, no canto, na dança, destino comum. Índio, mulato e branco, de todas as cores, são todos por um. Aquele era um período de um renascimento do movimento negro no Brasil. Um dos espaços mais importantes para isso foram os bailes de música soul. As festas eram momentos de celebração da identidade negra, em que muitos jovens assumiram uma consciência racial. Qualquer manifestação política ou cultural sobre esse tema era vista como uma tentativa do movimento comunista de desestabilizar o governo brasileiro. Por isso, os organizadores dos bailes foram perseguidos e o tema foi censurado. Isso aconteceu comigo. Meu nome é Dom Filó e eu comandava a equipe de som Soul Grand Prix. Em 1976, na saída de um baile, quando eu ia entrar no carro, meteram um capuz na minha cabeça e me levaram dentro de um camburão. Mais tarde, eu vim saber que era do quartel da Polícia do Exército. Chegando lá, me botaram em uma cadeira, tiraram meu capuz e começaram a me interrogar, perguntando de onde vinha o dinheiro dos bailes e se eu era comunista. A mesma coisa que aconteceu comigo foi vivenciada por muitos jovens que frequentavam as festas e eram alvos de batidas e duras da polícia. Esse era um tipo de abordagem comum no período, não só na saída dos bailes. São muitos os relatos de jovens negros moradores de favelas que eram presos pela chamada Lei da Vadiagem. Ou então, eram acusados de roubo e furto e levados para as delegacias, onde eram sempre alvos de torturas. Assim como essas prisões, outra coisa que foi se tornando cada vez mais comum na ditadura foram os grupos de extermínio e esquadrões da morte. Um desses muitos crimes contra jovens negros aconteceu em 1978, quando o feirante negro Robson Silveira da Luz foi acusado de roubo e levado para uma delegacia na zona leste de São Paulo. Lá, foi assassinado sob tortura por policiais militares. Esse foi o estopim para a fundação do Movimento Negro Unificado, que tinha como objetivo denunciar o mito da democracia racial, o racismo estrutural e a violência policial. As denúncias do MNU mostravam que um jovem negro não precisava carregar cartazes de oposição à ditadura para ser considerado inimigo do regime. Na verdade, muitos policiais foram chamados para combater os opositores políticos do regime porque já tinham um histórico de violência policial contra a população negra e moradora de favelas. Ouçam esse relato de um agente do DOI-CODE do Rio, mesmo lugar para onde eu fui levado quando preso. Eu tinha um cuidado e as pessoas às vezes socorriam comigo porque eu já tinha sido de P2, depois fui da PM2 e eu passei muito tempo interrogando presos de favela. Ao herdar uma polícia já violenta e racista, a ditadura criou leis e estruturas que a tornaram ainda mais repressiva, como, por exemplo, os chamados autos de resistência. E quando veio a democracia, os opositores do regime pararam de ser perseguidos. Mas nós, negros e negras, não deixamos de ser vistos como inimigos.
Porque isso vem lá da escravidão. Esses carros que levam esses meninos são os verdadeiros navios negreiros. Essas unidades socioeducativas são esses purão de navio que nos trouxeram lá da África. Porque quando o Estado faz isso sabendo o que faz, que o Estado faz, não tem nada de sem querer. Não à toa, o cartão de visitas da nossa democracia foram as várias chacinas que ocorreram no início dos anos 90, como as do Carandiru, de Vigário Geral e de Acari. E ao longo das décadas, essa situação não melhorou. É verdade que houve avanços em algumas áreas. A luta do movimento negro conseguiu derrubar o mito da democracia racial e a ideia que o Brasil é um país sem racismo. Ao mesmo tempo, as ações afirmativas permitiram que uma juventude negra, historicamente excluída do ensino superior, entrasse nas universidades. Esse é um avanço irreversível. Mas ainda assim, há muito o que fazer. O Brasil segue matando sua juventude negra e favelada, e não haverá democracia enquanto houver esse genocídio em curso.